Hoje é a vez da Edicleide Campos, ela já tem 9 anos aqui na comunidade de Canção Nova, tem uma história muito, né, bonita para contar para a gente, essa história, né, de fé. Acho que é isso que vai movendo o coração de cada um de nós, né, Edicleide? É a fé que nos mantém em pé diante das tribulações e das nossas dificuldades, não é verdade? Com certeza, essa fé, mas também o cuidado de Deus, porque mesmo sem conhecer a Deus, Deus cuida da nossa história. É só olhar para trás e ver o cuidado de Deus. É mesmo, porque eu até estava falando aqui ainda há pouco, né, que às vezes a gente, diante da tribulação, das nossas dificuldades, né, daquilo que a gente vai vivendo, a gente pensa que Deus esqueceu da gente, mas Ele nunca nos esquece, nunca mesmo, né? Pois é, aí a Edicleide disse pra gente que ela resolveu dar 5 minutos para Deus, né, diante de tudo que ela estava vivendo, para mudar a história dela. Mas antes da gente conversar aqui com a Edicleide, de você descobrir que 5 minutos é esse, como é que aconteceu tudo isso, por que 5 minutos, a gente vai acompanhar aí, né, a gente vai ver que os gestos de caridade fazem toda a diferença, né, diante das pessoas que estão do nosso lado, que faz toda a diferença na nossa vida, e não só na vida das pessoas que estão do nosso lado, mas também, não é, o mundo inteiro. A gente vai acompanhar aí um vídeo tirado da internet para ajudar a gente a entender bem, né, como faz bem esses gestos concretos. Vamos lá. Muito legal, né? Gestos aí que parecem tão pequenos, mas que traz um sentido novo na vida da gente, né? Eu gostei muito desse aí do último, do retrovisor, que o rapaz, a pessoa não estava percebendo aí, né? E ela fazendo esse... Que bonito, né? Quando você faz um simples gesto como esse, né? Você ajuda a pessoa e faz ela também fazer uma reflexão de vida. É a corrente do bem que vai se espalhando, né? Entre nós. E isso faz um bem danado, viu? E é por isso que a gente quer também, então, falar um pouquinho da vida da Edicleide, que é essa corrente do bem, né? A gente vai testemunhando, falando da nossa vida e as pessoas vão se identificando conosco e querendo também, né, viver e experimentar aquilo que você experimentou. Conta um pouquinho para a gente da sua vida. Que 5 minutos é esse? Por que você deu 5 minutos para Deus, Edicleide? O que é isso? Então, Gisilene, eu desde a minha infância eu sempre fui muito revoltada, muito agressiva, desde muito pequena. Então eu venho do interior, os meus pais eram muito pobres e o meu pai precisou sair de casa. Assim que eu nasci, ele saiu de casa para trabalhar fora. Então, ele chegava no sábado 4 horas da tarde e ia embora domingo 5 horas da manhã. Então, eu cresci sem a presença do meu pai. Por causa da dificuldade. De toda a dificuldade dele, que ele precisava trabalhar para trazer o alimento para casa. Então,
eu sempre fui muito revoltada e eu sempre tive muita dificuldade de aprender. Então, na escola, os professores sempre diziam, você é burra, você não consegue aprender. E nesse de ouvir essas palavras, eu fui sendo muito agressiva, porque era um modo de dizer que aquilo me machucava. E para resumir, que não dá para contar muito, continuei na adolescência com essa revolta, muito rebelde em casa, respondia muito à minha mãe. Inclusive, minha mãe sempre me bateu muito devido a todo o trabalho que eu dava para ela. E aos 11 anos eu comecei a roubar. E eu comecei com coisas muito pequenas, eu fui roubando. Aos 13 anos, a cidade inteira me conhecia como a menina que roubava. Então, quantos dedos apontados para mim? Isso você tinha 13 anos? 13 anos. E aí, eu sempre perguntava, onde que está Deus? Então, eu tinha uma revolta muito grande de Deus. Deus me ama? Que história é essa que Deus me ama? Onde que está Deus na minha história? Porque nada dá certo, né? Justamente, era muito sofrimento. Aos 13 anos, eu fui pega roubando. E assim, foi muito humilhante ser pega roubando. E ali, mesmo sem conhecer a Deus, eu decidi, não, nunca mais eu vou roubar. Essa vida eu não quero mais, devido a tanta humilhação. Por isso que eu digo, mesmo as pessoas que não conhecem Deus, a decisão é muito importante na nossa vida. Porque ali foi um divisor de águas na minha vida também, aquela decisão. Porque, na verdade, mesmo ela não conhecendo Deus, existe uma inspiração interior de Deus, né? Sim. Que nos ajuda a tomar algum tipo de decisões como essa, mesmo a gente sem entender, né? Com certeza. Que com certeza é Deus cuidando da gente, não é? Sim, porque talvez se eu não tivesse tomado aquela decisão naquele dia, talvez hoje eu seria traficante, talvez eu estaria presa, eu não sei onde eu estaria se não fosse essa decisão. Aí, aos 16 anos, diante de tanto sofrimento, tanta dor, tanto vazio interior, eu resolvi acabar com a minha vida. Então, eu planejei meu suicídio. Eu lembro que eu fiquei o dia inteiro chorando atrás da minha casa. Tão jovem, né? 16 anos, que coisa. Ali não tinha mais sentido a minha vida, porque eu não me sentia amada por ninguém, todo mundo me apontava o dedo. Então, eu decidi acabar com aquele sofrimento. Eu fico até imaginando, né, a situação dos seus pais com você, nessa situação, sem saber suprir essa necessidade do seu coração. E eu vivia tudo muito sozinha, os meus pais não sabiam. Meu pai, por estar muito ausente, e minha mãe, por criar tantos filhos sozinha. Então, elas não sabiam do que eu vivia. Você vivia tudo quietinha? Muito sozinha, eu era muito sozinha. Então, fui para debaixo daquela árvore e eu falei assim, hoje eu vou tirar minha vida, eu vou deixar todo mundo dormir, que eu vou me matar. E ali eu peguei, preparei, coloquei muito veneno no copo. Eu nunca esqueço que a minha mão tremia muito quando eu ia tomar aquele veneno. Então apagou-se as luzes e eu falei, acabou a minha vida. E ali eu fui pegando aquele copo e para tomar aquele veneno. E quando eu estava com o veneno já perto da boca para tomar, eu falei assim, eu quero tomar muito porque eu não quero ficar agonizando, ir para o hospital e não morrer. Eu preciso acabar com a vida de vez. E quando eu já ia encostar na boca, chegou a minha irmã mais velha e ela falou assim, vamos dormir. Eu lembro que eu estava toda suja porque minha mãe tinha me batido, estava fedendo ao esgoto. E eu falei assim, não, eu não vou, pode dormir, me deixa aqui. E ela falou assim, não, eu vou buscar água para você tomar banho e você dormir. Só que a fonte ficava muito longe. E eu sabia que minha irmã mais velha morria de medo do escuro. E estava tudo escuro porque não tinha energia. E aí foi quando minha irmã pegou os baldes e foi buscar água na fonte. Ali, pela primeira vez, eu me senti amada. Então, esse gesto de amor porque você salvou percebeu a minha que a vida. sua irmã estava dando um passo além do que ela conseguiria Com certeza. dar. Eu vi por amor que ela a você. enfrentando o medo dela por amor a mim. E ali, eu falei, ela não merece me encontrar morta. Diante dessa atitude de amor dela, de enfrentar o medo do escuro para pegar água e me encontrar morta. Então, ali eu desisti e falei, amanhã eu faço isso, hoje eu não vou fazer por causa dela. Foi ali onde eu vejo hoje a mão de Deus. E ali no outro dia eu já não tive mais coragem. Pois é, olha, essa história que a Edicleide conta, né? Quantas pessoas já passaram por ela, graças a Deus, né? Já retomaram. Quantas pessoas em casa, né? Depressivas ou vivendo algum tipo de situação. Ouvindo esse testemunho, eu tenho certeza que Deus vai curar o seu coração. Quantas pessoas, né, Rodrigo, que nos acompanha aí. Sim, muita gente que conhece a Edicleide está participando. A Mônica Maria dizendo, olha, estou acompanhando o testemunho, eu não me canso de ouvir. É uma graça contemplar o amor de Deus na vida da Edicleide. E a Regiane Calisto, maravilhoso poder tocar na ação de Deus em sua vida. Olha, eu também posso testemunhar, eu faço faculdade junto com a Edicleide, a gente se forma agora em julho, com a graça de Deus, né, Edicleide? E na faculdade, ela trabalha na pastoral universitária, e todos os dias, ao longo desses 4 anos, ela fazia o Boa Noite, que ela começava a aula com uma mensagem para os alunos. E como isso nos fez bem ao longo desses 4 anos na faculdade. Você nos dizia, antes de ir para o intervalo, Edicleide, que mais uma vez Deus envia o seu anjo, né?
que era sua irmã, para te salvar de um suicídio, não é isso? Sim. Embora na época eu não percebia a mão de Deus, eu ainda continuava revoltada com Deus. E aí, com 17 anos, eu saí da casa dos meus pais e fui morar na capital. E lá na capital eu conheci uma realidade totalmente diferente. Eu era do interior, eu tinha princípios que os meus pais me deram, só que aí eu fui me perdendo cada vez mais. Aí eu comecei a ser fã de um cantor, e aí eu comecei a viver uma idolatria muito grande. E aí, diante de todo esse vazio interior, eu fui cada vez mais me afundando. Então, quantas vezes eu ia para as festas, para as micaretas, e eu ficava com 4, 5, 6 meninos numa noite, mas aquilo não me preenchia. Eu continuava voltando para casa vazia. E aí, eu lembro de uma vez que eu estava num encontro, e eu falei assim, em uma micareta, onde todo mundo estava cheirando cola, cheirando lança-perfume, e eu olhava para eles e eu via no olhar deles muita tristeza. E eu falava assim, eles trazem a tristeza que eu trago e o vazio que eu trago. Você acabava se identificando com esses jovens também, não é? Que como você estava em busca de algo maior, mas não conseguia, essa procura da vida, né? Que você quer se preencher de qualquer forma e vai, Rodrigo, tentando, né, nas drogas, na bebida, enfim, para ver se esse vazio consegue ser preenchido, não é mesmo? Exato, Dice. Muita gente que está em casa acompanhando, são muitas participações mesmo, as pessoas se sentindo tocadas. E até lembrando o tema de ontem, que foi abuso emocional, e hoje vê esse testemunho de uma transformação de vida. São famílias reunidas acompanhando o programa, filho e mãe. Aos 13 anos ela começou, né, a roubar, ela disse. Depois ela tentou o suicídio. Depois também Deus a livrou e ela continua nessa sede de busca, né? Aí agora ela já partiu para o mundo, para outras cidades, não é isso, Lesley? Não dá para contar com detalhes aqui, mas eu vivi muita coisa no mundo, muita coisa mesmo. E só que um dia eu estava num ponto de ônibus, era época de carnaval, e aí eu estava pronta para ir para o carnaval, e naquele ponto de ônibus, o ônibus parou, que nem era o que eu ia pegar, e tinha um cartaz assim, deixa Deus mudar a sua vida. Venha viver um carnaval diferente. Isso você indo para o carnaval? Isso, eu ali no ponto de ônibus de manhã, porque à noite eu já ia de novo voltar para o carnaval. Para você fazer tudo o que você estava fazendo, isso, né? Lá naquele... Sim, ficando com vários meninos, naquele vazio e naquela vida sem sentido. E ali, quando eu vi aquela plaquinha, que nem era o ônibus que eu ia pegar, me veio uma raiva tão grande de Deus, e eu falei assim, Jesus, você é capaz de mudar a vida das pessoas? Eu duvido que você seja capaz de mudar a minha vida. E ali eu comecei a brigar com Deus. E eu lembro que eu desisti do ônibus e eu fui para casa a pé. E naquele percurso que eu fiz, eu fui brigando com Deus. E falei, eu duvido que você mude a minha vida. E sabe de uma coisa? Eu vou nesse encontro. Eu te desafio a mudar a minha vida. E ali eu liguei para as pessoas que eu ia para o carnaval e falei, olha, eu não vou mais. Eu lembro que minha irmã estava no interior e eu falei para ela, olha, eu não vou mais para o carnaval. Se você quiser vir, você pode vir, mas eu não vou mais. E ninguém entendeu o que estava acontecendo. E ali eu não falei para ninguém, fui para aquele estádio. Quando eu cheguei lá, era o Shalom que estava conduzindo, Renascer. E o estádio estava lotado, lotado, lotado. E tinha já um homem pregando, tinha jovens, tinha adultos, famílias. E aquilo me incomodava. E tinha uma pessoa pregando, começou a pregação. E eu não estava gostando da pregação. E sentei lá na última cadeira. Porque você não estava adaptada a isso, acostumada. Justamente, né? Sentei lá sozinha, como sempre, na última cadeira e fiquei escutando ali. Só que chegou um momento que eu falei assim, tá vendo, Jesus, você não é capaz de mudar a minha vida. Então eu estou caindo fora, eu te dou 5 minutos para você mudar a minha vida. E ali, diante desse desafio, eu falei assim, vamos, 5 minutos, Jesus, estou aqui, mude minha vida, duvido que você é capaz de mudar a minha vida vazia. Menina desafiadora. Então, muitas vezes, a gente não tem coragem de brigar com Deus, às vezes é preciso brigar com Deus e desafiar Deus. E ali, naqueles 5 minutos, já estava com 3 minutos, mais ou menos, quando o pregador, que tinha acabado de começar a pregação, falou assim, gente, atenção, ministros da Eucaristia, tragam Jesus, porque Jesus quer mudar os planos de um estádio inteiro por causa de uma pessoa que está aqui. Que loucura! E ali o meu coração começou a disparar. E ele falou assim, ministros da Eucaristia, eu não vou pregar mais. Eu vou desfazer toda a programação do estádio por causa dessa pessoa, porque Deus coloca isso no meu coração. E ali foram se preparar para trazer Jesus. Meu Deus, e você? E eu já, pela primeira vez, eu senti o amor de Deus. E eu falei, só que aí eu quis convencer a Deus. Eu falei, Jesus, mas não vale a pena você mudar uma programação do estádio todo por minha causa. Voltou atrás. E aí ela viu que Deus responde, né, Rodrigo? E na hora justamente, porque esse amor de Deus me deixou constrangida.
Então, eu falei assim, Jesus, mas não é justo. Aí eu olhava para o estádio lotado e eu falei assim, olha quantas pessoas vieram te buscar. Essas pessoas já são suas. E eu que estou aqui toda suja, na lama do pecado, o Senhor vai olhar para mim. E aquele amor de Deus que me constrangia. E aí trouxeram Jesus Eucarístico. E eu comecei a chorar. E dentro de mim, Jesus foi gritando que eu precisava perdoar pessoas, que eu precisava perdoar eu mesma. E quando eu falava assim, Jesus, não vale a pena, eu estou suja demais. Ninguém acredita em mim. E aí ele falava para mim, eu acredito em você. E eu falei, Jesus, mas você não cuidou de mim minha vida inteira. E aí ele falou, nessa situação eu cuidei de você assim. E ele foi nesse diálogo comigo. E ali, de fato, naqueles 5 minutos que eu dei para Deus, ele mudou a minha vida. Só que assim, Deus muda a nossa vida, mas as nossas feridas ficam. Então não basta ter um encontro pessoal com Jesus. Eu preciso reagir. Então, voltando daquele estádio onde eu fui batizada no Espírito, voltando para casa, eu tive que mudar todo o meu guarda-roupa, porque eu andava praticamente nua, com roupas muito curtas. Só que eu não me sentia mais bem. Então, eu tinha sido toda do mundo. Agora, eu precisava ser toda de Deus. Eu não podia ser de Deus pela metade. Eu precisava ser toda de Deus. E ali ninguém entendeu, os meus amigos não entenderam a minha mudança. E eu comecei a comprar roupas mais comportadas, porque eu descobri que eu era templo do Espírito Santo. E diante desse encontro pessoal com Jesus, eu já me engajei numa paróquia, comecei a viver a castidade, não ficava mais com menino nenhum, dei um ano para Deus sem namorar. E aí foi quando a Canção Nova entrou na minha vida, depois de 3 anos que eu já tinha essa experiência com Deus. Um dia, ia ter a inauguração da Canção Nova lá em Aracaju, e eu falei, eu vou nessa Canção Nova. Eu assistia de vez em quando, mas eu não sabia o que era direito, e eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu cheguei lá. Ainda era terra, porque não estava preparado o rincão. E quando eu pisei naquele território, eu falei assim, eu sou daqui. Que era aqui. Que era a Canção Nova. Eu falei, não, eu sou desse lugar. Só que eu não entendia, eu não sabia que existia missionário, eu não sabia que existia uma vocação à Canção Nova, eu não sabia quem eram aquelas pessoas que estavam à frente. Mas dentro de mim, é como se eu encontrasse o meu lugar. E ali eu fiquei aquele acampamento todo, eu lembro do Geraldo, da Laura, da Marlene, lá na missão, me recebendo, e eu lembro que eu sentava bem na frente. E eu chorava muito, muito, muito. E aí eu passei 2 anos frequentando a casa de missão. E quantas vezes Deus me chamava e eu falava, não, eu não quero ser missionária. Eu tenho sonhos. E aí eu comecei a morar sozinha, eu comecei a ter uma vida independente, a ser de Deus na minha paróquia. Só que eu tinha muita raiva quando as pessoas me paravam e falavam assim, você é filho do Padre Jonas, não é? Aí eu falava assim, então, não sou bem filho do parecida Padre mesmo, Jonas. tem os olhos claros. Mas muita gente me reconhecia o carisma que estava em mim. Eu lembro que uma vez eu fui no banco e uma menina me parou e falou assim, ei, você é da Canção Nova, não é? Aí eu falei assim, não sou da Canção Nova. Ela, mas eu te vejo lá. Você sabe quando que vai ser o acampamento? Eu dei a informação. Mas dentro de mim aquilo rangia. Porque eu não queria deixar minha vida, meus sonhos, meus projetos. Até que eu fui no acampamento com o Padre José Augusto, e ele estava pregando. E ele falava assim, tem alguém aqui que se incomoda muito quando as pessoas falam que você tem cara da Canção Nova. Sabe por que você se incomoda, minha filha? Porque você é minha irmã de comunidade. Deixa tudo e vem e segue Jesus. Naquele dia Deus me convenceu. E aí eu comecei a fazer caminho, a ser acompanhada. E aí eu falava assim, não, eu não sou capaz de viver em comunidade. Por causa das minhas feridas. Como que eu vou viver em comunidade diante de tanta ferida? Só que para Deus nada é impossível. Vim para a Canção Nova, hoje eu sou realizada. E hoje, diante das missões que eu saio, quantas vezes eu atendo os jovens, os adolescentes, e eu me vejo, a minha história nesses adolescentes. Então, hoje eu sou completamente feliz. Claro, ainda trago marcas, feridas, quem mora comigo sabe, mas eu estou nessa luta de ser santo. E é muito bonito isso, né? Quando ela fala, que as pessoas perguntam a Rodrigo, você é filha do Monsenhor, né? Porque a gente traz esse traço de carisma, né? De filha espiritual do Padre Jonas, né? Porque em nós há esse carisma, né? Essa identificação. Porque eu também, quando eu conheci a Canção Nova, eu via que a minha vida se identificava a ele também, como filha espiritual. Então, olha que bonito é isso, né, gente? O que Deus vai fazendo no nosso coração, vai definindo a nossa vida. Quando ela pisa aqui a primeira vez, Deus já coloca no coração, você é filha deste lugar, não é? Quantas coisas Deus vai nos falando, né? Através desse testemunho que a Edcleide nos trouxe hoje, não é? E fala também a nós da importância dessa evangelização que acontece todos os dias, Rodrigo. Olha que graça exato. Que é a gente poder, né, trazer esse testemunho hoje aqui no Meia Vida. Muita gente agradecendo disso ali nas redes sociais, mas eu acredito que não só nas redes sociais, aí na sua casa, nesse momento, as pessoas agradecendo, olha, obrigado por esse testemunho, obrigado por esse testemunho, obrigado por essa partilha. A gratidão é nossa,
nós nos sentimos felizes de partilhar isso com vocês. E porque vocês são família Canção Nova, é a família Canção Nova que mantém todo esse sistema Canção Nova de comunicação. Nós estamos com 41% da nossa campanha, precisamos chegar aos 100%. Desde já, nós agradecemos a você que faz parte da nossa família conosco. E é tão bonito, hoje Rodrigo. nós podemos conhecer mais uma das nossas irmãs. Quem está em casa, talvez, também faz parte dessa família, é Canção Nova. Está com medo de assumir sua vocação? Deus te chama hoje também. E é bonito ver isso, né? Que a gente pode trazer esses testemunhos porque as pessoas estão junto com a gente. A gente está falando do nosso projeto agora, nesse exato momento, não é por causa do testemunho dela. Sabe por que a gente está falando? A gente está falando porque há sede no coração das pessoas em casa. Só que para a nossa evangelização acontecer, Rodrigo, a gente precisa da ajuda das pessoas. Por causa da TV, por causa dessa estrutura que nós precisamos manter para evangelizar. Nos ajude, por favor, a continuar levando testemunho como esse a tantas pessoas que, de repente, estão como a Edcleide, com o coração em busca deste Deus que pode transformar plenamente a nossa vida.